Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Nós vamos, neste momento, dar continuidade à nossa sequência de estudos que temos realizado no Evangelho segundo Mateus. Ontem, em nosso estudo, nós falamos no capítulo de número 27, uma parte deste capítulo sobre o momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, esteve diante de Pilatos para prestar o seu testemunho diante dele. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando um pouco sobre o momento da morte de Cristo. Tradicionalmente, em nossas igrejas, nesta última quinta do mês de março, é um momento pelo qual nós podemos refletir um pouco mais naquele momento histórico em que Cristo Jesus padeceu a morte. E hoje, então, gostaria de mostrar algumas descrições que este evangelista, o evangelista Mateus, nos dá a respeito deste momento que o Senhor Jesus experimentou na cruz do Calvário. Antes de tudo, eu quero fazer uma oração, quero que você feche os teus olhos, que você possa pedir para que o nosso Deus nos capacite, nos ilumine na compreensão da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, ó Deus grandioso, louvamos ao teu santo nome, Senhor, por todas as lições preciosas, profundas, maravilhosas que temos aprendido, Senhor, com este momento tão importante para a história das nossas vidas, que foi o momento da paixão do teu Filho Jesus Cristo. Momento onde o teu Filho experimentou a traição, bem como também padeceu diante do Sinédrio, diante dos soldados romanos, bem como também experimentou a morte em nosso lugar. Louvamos a Ti porque, depois de passar por todas essas circunstâncias, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é tão importante, Senhor, nós voltarmos a estes momentos e refletirmos sobre todas as bênçãos, ó Pai, que esse ato extraordinário de amor do Senhor trazem para as nossas vidas, ó Pai. Agradeço a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos mergulhar mais a fundo, Senhor, e compreender o significado tão profundo dessa história de amor para as nossas vidas. Que o Senhor fale mais uma vez com a vida de cada um dos irmãos que nos acompanham, que assim nós sejamos edificados para a glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Antes de nós meditarmos no texto, eu gostaria que os irmãos pudessem refletir na letra de um cântico que eu estarei colocando para vocês. Esse cântico, ele descreve um pouco o momento da crucificação, é um cântico bastante reflexivo, e eu quero que os irmãos pensem na letra enquanto escutam. Vamos ouvir? Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí.
Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Amém. Nesse momento nós vamos passar então para a nossa devocional desta noite, e ela se encontra no Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 27, e eu farei a leitura dos versos de número 45 até o versículo de número 56. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 27, versículo 45 ao versículo 56. Acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus. O sagrado texto diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aqui a leitura, meus irmãos, e este texto é o texto que servirá então para a nossa devocional nesta noite.
Nós estamos aqui nos momentos finais da descrição do evangelista Mateus sobre a paixão de Cristo. E o texto que temos diante de nós, então, é o momento da morte de Cristo, da sua morte experimentada na cruz do Calvário. Todo o capítulo de número 27, que nós já temos observado algumas partes deste capítulo, descrevem para nós o momento preparatório da crucificação. Ontem nós vimos o momento em que Jesus esteve diante de Pôncio Pilatos, o governador da região da Judéia e de Jerusalém, e depois de testemunhar diante de Pilatos, ressaltando o fato de que ele é, de fato, o Cristo que veio ao mundo, e depois de ser colocado diante de uma multidão que clamava para que Barrabás, um grande assassino conhecido dos judeus, fosse solto, Jesus imediatamente, então, ele é levado até o chamado pretório romano, onde se encontravam ali a guarnição, os soldados romanos, bem como também todos aqueles que estavam encarregados para direcionar Jesus para ser crucificado. E na descrição feita pelo evangelista Mateus, principalmente ali no versículo número 33 em diante, você percebe toda a cena e a imagem da cruz. Jesus, antes de se achegar até o lugar chamado Calvário, o Monte Calvário, ele já havia sido escarnecido por aqueles soldados, eles já haviam lhe tecido uma coroa de espinhos, bem como também colocaram diante dele um caniço, ou seja, uma vara, zombando de Cristo, que era reconhecido como um rei. Então, todas aquelas expressões de escárnio e de zombaria já haviam acontecido por parte dos soldados romanos, bem como Jesus havia recebido ali golpes desferidos pelos próprios soldados. Nós pudemos observar também toda a imagem inicial do que se deu quando Jesus Cristo caminhava pela chamada Via Dolorosa, para que então ele chegasse até o Monte Calvário, que era o lugar onde os assassinos, aqueles que eram punidos pelo Império Romano, então receberiam então a justa pena dos seus delitos. E o evangelista Marcos, meus irmãos, lá no capítulo 15, versículo número 25, ele nos ajuda a compreender que a crucificação, ela teve o seu início por volta das 9 horas da manhã. Se você ler Marcos capítulo 15, 24, Marcos nos informa que a crucificação se iniciou na hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã. E Jesus, então, esteve durante todo esse período diante da cruz do Calvário, como nós sempre nos lembramos também das chamadas 7 palavras da cruz. É nesse momento em que Jesus se encontra ao lado de 2 ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. Jesus lhes profere palavras. Uma das palavras dirigidas por Jesus a um daqueles homens é que instantaneamente após a sua morte, por ele haver crido que de fato aquele era o justo de Deus, que estava morrendo no seu lugar, sendo pendurado no madeiro, instantaneamente ao crer em Cristo, ele recebe a seguinte informação de que hoje mesmo, logo após o momento em que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, ele entraria com Cristo no paraíso, ou seja, herdaria juntamente com ele a vida eterna. É neste momento também que Jesus profere uma palavra de perdão aos seus algozes, aquela multidão que, segundo Cristo em suas palavras, estava recebendo o perdão porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E é claro que a compreensão que nós temos desta palavra proferida pelo Senhor Jesus diz respeito à incredulidade, à incompreensão, segundo os eternos decretos de Deus, que aqueles homens, que aquelas mulheres, que aquelas crianças que presenciaram a cena da crucificação não compreendiam o motivo pelo qual Cristo veio ao mundo. E então nós chegamos ao ponto crucial desta passagem, que é justamente a descrição que o Evangelho de Mateus nos dá sobre a morte de Cristo. É o texto que temos então diante de nós. E aqui, meus irmãos, nós encontramos aqui 4 descrições nesses versículos que o evangelista Mateus nos dá sobre esse momento
da crucificação. Então, eu quero que você observe comigo esses versículos e conforme nós vamos caminhando aqui, eu gostaria que você percebesse os pontos listados aqui, trazidos por Mateus sobre este evento. Primeiramente, meus irmãos, no versículo de número 45, nós vemos aqui a descrição do cenário montado para a morte de Cristo Jesus. O versículo de número 45 diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. A hora sexta, meus irmãos, é o meio-dia. É o horário em que se dá o maior calor do dia na região da Palestina, na região da Judéia. E Mateus nos informa aqui que houve um evento extraordinário que aconteceu do meio-dia até as 3 horas da tarde, ou seja, até a hora nona. Do meio-dia até a hora nona, houve um evento aqui que é descrito por Mateus como um cenário montado pelo próprio Deus para representar o sentimento de Deus sobre o momento. Muitas ideias já foram ditas aqui do significado dessas trevas, dessas densas trevas que cobriram toda a região ali da Judéia, e note que a palavra usada aqui por Mateus é a palavra terra. Muito se tem dito aí de que a ideia aqui do texto seria um eclipse global ou total. Mas é muito considerável que nós pensemos aqui em um evento que aconteceu concentrado ali em Jerusalém, porque não haveria qualquer outro sentido senão de essa manifestação ela se tornar visível e palpável para os judeus que rejeitaram o Messias prometido. E há também aqui uma compreensão correta que nós devemos ter sobre o significado dessas densas trevas que caíram ali sobre a região de Jerusalém quando Cristo estava pendurado no madeiro, ou seja, quando Cristo estava sendo crucificado. Alguns acreditaram aqui que esse seria um evento cientificamente respondido. Alguns também pensam que esse eclipse seria um evento natural. Por outro lado, alguns pensam que esse seria um evento muito comum na região da Judéia, que era o chamado siroco, que era uma grande massa de poeira que se levantava ali na região de Jerusalém, aonde este evento estava acontecendo, o que faria com que essa grande nuvem de poeira chamada siroco, que era muito comum na região do deserto, encobrisse a luz do sol. Esse era um evento muito comum. Então, houve muitos que acreditaram que a circunstância aqui se deu por causa deste evento comum que acontecia na Palestina. Mas o ponto aqui de Mateus é mostrar o evento das trevas que tomaram conta de Jerusalém como um símbolo espiritual. Por que nós devemos enxergar essas trevas que tomaram conta de Jerusalém com um sentido espiritual? Porque aqui dentro mesmo do Evangelho de Mateus, o próprio Senhor Jesus, ele fez alusão às trevas, às densas trevas que tomariam conta desse mundo, ao falar de eventos futuros, a eventos que nós chamamos de eventos escatológicos, eventos que descrevem o período do fim, cujo qual o Senhor Deus derramará, então, o seu juízo sobre esta terra. O texto que eu faço menção, meus irmãos, é o capítulo número 24, eu gostaria que você observasse comigo esse texto, Mateus capítulo 24, no versículo de número 29. Ali nós encontramos as seguintes palavras do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 29, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Preste atenção nessas palavras iniciais do texto. O texto de Mateus, capítulo 24, 29, diz: logo em seguida, a tribulação, ou seja, o período que antecede a segunda vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. E os eventos aqui descritos por Mateus dizem respeito à
a luz, né, que não mais existiria, bem como também as estrelas caindo do firmamento. Todos esses eventos aqui são descrições do juízo de Deus. E nós percebemos essa linguagem das densas trevas, da escuridão, relacionadas com um evento que diz respeito a juízo, a julgamento de Deus, não somente aqui dentro do Evangelho de Mateus, mas você se lembrará que Mateus ele é um judeu, ele tem uma mentalidade tomada pelo conhecimento das profecias do Antigo Testamento. Entre elas, uma que eu gostaria de citar a vocês, é a profecia do profeta Amós. Em Amós, capítulo de número 8, no versículo número 9, que é uma profecia de juízo de Deus no período dos dias Amós, o texto diz assim, Amós 8, 9, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Os irmãos percebem aqui a semelhança do evento, uma descrição do juízo de Deus que aconteceu nos dias do profeta Amós, que agora tem muita semelhança com o evento da crucificação, o momento em que Jesus está sendo crucificado. Então, voltando lá ao texto de Mateus, nós percebemos que essa narrativa, essa descrição feita por Mateus, no que diz respeito à crucificação do Filho de Deus Jesus Cristo, nada mais nada é do que uma descrição espiritual do sentimento de Deus Pai ao ver o seu Filho pendurado no madeiro. Aqui o sentimento de Deus abrange a todo o cosmos, é o sentimento que envolve seres inanimados. É como se Mateus dissesse que no momento em que Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, foi pendurado na cruz do Calvário, o sentimento de luto tomou parte de cada esfera deste mundo. E o mundo sentiu a dor, o peso do Pai ao ver o seu Filho sendo colocado em uma cruz para ser morto. Então essa é a descrição do cenário. É por isso que Mateus, que como eu tenho dito para os irmãos, não é um evangelista assim tão preciso como Marcos não é, em trazer imagens vivas que descrevem o cenário. Por outro lado, neste quesito, na parte final, ao descrever o momento da morte de Cristo, Mateus ele usa desses recursos de vivacidade para falar a respeito da cena. Portanto, então, essa primeira descrição é a descrição do cenário, um cenário de trevas, um cenário de total desprazer de Deus para com o evento, para com aquilo que acontecia no Monte Calvário. Por outro lado, a partir do versículo 46 até o versículo 49, nós temos aqui a descrição do abandono de Deus para com o seu Filho. O versículo 46 até o versículo 49 diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Este talvez seja o ponto culminante aqui, trazido a nós pelo evangelista Mateus, sobre as palavras de Jesus na cruz. Se você se lembrar, a última vez que o evangelho de Mateus mostra que Jesus falou, foi diante do seu julgamento perante o Sinédrio. Lá no capítulo 26, versículo número 46, nós vemos um momento em que Jesus responde às autoridades religiosas, ou seja, ao sumo sacerdote Caifás, bem como também a Anás e a todos os anciãos que estavam presentes, dizendo que ele, de fato, é verdadeiramente o Cristo de Deus e que depois, posteriormente, eles veriam o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu em glória. Foi o último momento em que nós vimos Jesus Cristo falar. Mas agora Jesus fala na cruz. E a sua expressão é um brado
que literalmente é a expressão do Salmo de número 22. Se você ler os capítulos 26 e 27 do Evangelho de Mateus, você vai perceber que o pano de fundo usado aqui por Mateus, no que diz respeito às profecias que se cumprem em Cristo, elas têm por firme fundamento o Salmo de número 22, que é um salmo reconhecidamente como um salmo messiânico, um salmo que descrevia a vida de Cristo e principalmente a sua morte e morte de cruz. É o salmo de número 22 que se inicia com essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? É um brado de um sentimento de alguém que está desamparado por Deus, que se sente desamparado por Deus. E o desamparo aqui de Deus para com o seu filho, ele é descrito mais propriamente nas palavras desse salmo. Para nós entendermos aqui qual foi o tipo de desamparo que Deus teve para com o seu filho no momento da crucificação, nós precisamos entender esse sentimento trazido pelo Salmo de número 22, que nos dará compreensão e luz para entendermos o que significou esse desamparo experimentado pelo Messias prometido. Então, eu quero te levar lá para esse salmo. O Salmo de número 22 é o salmo que nos dará aqui a clareza sobre o que é estas palavras tão profundas aqui, tão emblemáticas que o Senhor Jesus disse na cruz do Calvário. Este salmo, como eu disse, meus irmãos, ele se inicia com as palavras plenas ditas pelo Senhor na cruz. Versículo 1 e 2 do Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Eu clamo de dia e não me respondes, versículo 3, também de noite, porém não tenho sossego. Esse é o sentimento do rei Davi ao escrever este salmo, como um sentimento de um homem desamparado diante de Deus, de um homem que se sente longe da mão acolhedora, do amparo acolhedor de Deus. Mas ao mesmo tempo em que esse salmo ele mostra o sentimento do desamparo de Davi, por outro lado, no versículo 15, observe essas palavras que darão então para nós o entendimento do tipo de desamparo que Cristo sofreu na cruz. O versículo 15 aí do Salmo de número 22 diz assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apegou ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Esse é o desamparo que o Filho de Deus, segundo a linguagem do Salmo de número 22, experimentou. Ele se sentia como alguém no deserto, às beiras da morte, desamparado, sem alguém para lhe acolher naquele momento de dor, naquele momento de sequidão da sua própria língua. E todas as expressões aqui que envolvem, a dor de Jesus na cruz, são expressões muito fortes, são sentimentos muito intensos do sofrimento na carne e na alma que Cristo Jesus experimentou. Mas se por um lado, esse é o sentimento do desamparo, como alguém que está desfalecendo, porque a linguagem do versículo 15 do Salmo de número 22 é de alguém que está desfalecendo e está à beira da morte, está praticamente entrando na morte. Do outro lado, o Salmo de número 22, lá no versículo 24 agora, mostra que ao mesmo tempo em que Deus desampara momentaneamente o seu filho, por outro lado, esse é somente um desamparo temporário, não é um desamparo final. Deus jamais desamparará o seu filho de forma total e consumada. Porque aqui no versículo 24, ainda do Salmo 22, Davi diz assim: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Foi o grito que Cristo Jesus deu na cruz do Calvário, que expressa
o seu sentimento, que é o cumprimento desta oração, desta profunda oração feita pelo salmista Davi. Você percebe, então, meus irmãos, voltando aqui no texto, Jesus ele diz estas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Em aramaico, que era a língua que o Senhor Jesus falava. Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E o texto nos afirma aí que quando as pessoas que estavam ali presenciando o momento da crucificação ouviram essas palavras, segundo o versículo 47, eles pensaram que ele estava clamando por Elias. Porque a palavra Eli, na língua aramaica, ela é muito próxima ao nome Elias. E o entendimento aqui daqueles que presenciaram ali as palavras de Jesus no momento da crucificação era um entendimento equivocado acerca de uma provável vinda de Elias no período do fim. Se você observar, nós encontramos aqui mesmo dentro do Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 16, o Senhor Jesus se aproximando de alguns dos seus discípulos e perguntando o seguinte: que dizem os homens que eu sou? O que dizem a meu respeito? E então a resposta dos discípulos para Jesus foi a seguinte resposta: alguns dizem que você é um dos profetas, alguns dizem que você é Jeremias, que ressuscitou dentre os mortos, bem como outros dizem que você é Elias. Porque existia uma expectativa sobre uma possível vinda de Elias como um socorro para os justos. É por isso que houve essa compreensão equivocada daquela multidão ante a cena da cruz do Calvário. Por outro lado, né, segundo não esse falso entendimento daquela multidão que estava presenciando a morte de Cristo, a expressão aqui, Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus diz respeito àquele momento em que Deus tornou seu filho maldito na cruz do Calvário. Quem interpreta para nós com uma linguagem mais aprofundada a esse respeito é o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas. Em Gálatas, capítulo de número 3, versículo número 10 até o versículo 13, Paulo nos diz que aquele que é pendurado no madeiro, ele é maldito de Deus. Ele recebe a maldição, a punição por todo o descumprimento das leis e das ordenanças de Deus. Portanto, quando Cristo Jesus foi pendurado no madeiro, aquele que era santo, aquele que não havia cometido pecados em sua vida, ele se tornou maldito, porque ele se tornou o nosso substituto. E então o significado aqui teológico e profundo trazido por Mateus a cada um de nós é que quando Jesus estava clamando ao Pai e dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, naquele momento, se voltou para o seu filho com ira, porque naquele momento, instantaneamente, ele havia se tornado pecado em nosso lugar. Deus, ele não pôde agir ali com a sua face de benevolência para com o seu filho, porque ele havia assumido o lugar de pecadores terríveis, pelos quais ele mesmo estava carregando ali no madeiro a pena plena dos seus próprios pecados. É por isso que em outro texto, o apóstolo Paulo ainda diz em 2 Coríntios 5, lá no versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que através da sua morte penosa de cruz, ele nos fizesse justiça e justiça de Deus. Há um sentido muito profundo aqui, meus irmãos. Quando Cristo Jesus foi pendurado no madeiro, todos os horrores do inferno que eram cabido a nós recebermos como punição de Deus por causa dos nossos pecados, foram intensamente, de uma forma intensa, colocados em uma única pessoa, Jesus Cristo. É como se o Senhor colocasse o seu único filho diante de várias barragens ao seu redor,
e de repente o Senhor quebrasse todas aquelas barragens e toda a fúria daquelas águas se voltassem unicamente contra o seu filho, de tal forma que ele fosse esmagado e punido em nosso lugar, porque ele havia se tornado naquele momento o maldito de Deus. Todo sofrimento, meus irmãos, na alma, toda angústia e tormentos infernais que as pessoas sofrem aqui por causa do pecado foram intensamente colocadas sobre a pessoa de Cristo naquele momento. É até difícil de expressar o significado da crucificação, porque em 3 dias e 3 noites Jesus carregou sozinho, de uma forma intensa, todas as horríveis dores do que é a condenação e a punição do inferno. Isso é um madeiro. Esse é o significado do grito do desamparo do Filho de Deus Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por outro lado, enquanto Jesus agonizava ante aquele momento da experiência do abandono do Pai, por outro lado, o texto diz assim, versículo 48, 49, que logo um deles, ou seja, um soldado romano, que fazia parte da guarnição romana e que estava ali, correu buscar uma esponja. E o texto diz que, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Diante da agonia terrível, da agonia esplendorosa que o Filho de Deus estava sofrendo na cruz do Calvário, o texto nos informa que um soldado romano, que era muito acostumado com aquele tipo de situação, de saber como lidar com a dor, ele comete um ato aqui não de benevolência para com Jesus. A tentativa aqui do soldado que estava ao lado de Cristo, enquanto ele estava ali agonizando a morte de cruz, não foi simplesmente uma tentativa de exercer misericórdia para com Cristo. Mas os intérpretes aqui compreendem que, na verdade, essa tentativa de trazer uma esponja embebida com vinagre, que funcionaria como um antisséptico, como uma tentativa ali de fazer com que Jesus viesse a driblar o sentimento da dor, né? a expressão da dor sentida naquele momento. Na verdade, esse foi um ato de escárnio para com Jesus. Na verdade, a tentativa do soldado romano aqui era preservar mais tempo Jesus ali na cruz do Calvário, para zombar dele, para escarnecer dele ante aquela cena. Outros, porém, diz o versículo número 49, diziam que ele deveria ser deixado na situação que ele se encontrava, para ver se de fato Elias, que era prometido como alguém que viria auxiliar os justos. Você percebe aqui todo o misticismo que já existia nos dias em que Jesus estava, e então eles pediram para que Jesus permanecesse naquela condição, para ver se de fato Elias viria salvá-lo. Só que fazendo esse ato de zombaria, de escárnio diante da cruz do Calvário, eles acabaram cumprindo uma promessa messiânica, escrita lá no Salmo de número 69, versículo número 21, que de fato, naquele momento de dor de Cristo, ele estaria com sede, ele estaria sedento, e então seria lhe dado uma esponja embebida com vinagre. E o vinagre aqui, meus irmãos, ele era descrito na Palestina como um vinho podre. Foi isso que Cristo Jesus recebeu. Esse vinho podre, né, com gosto amargo, ele era usado por soldados, por guerrilheiros romanos, quando em combate, para exaurir um pouco da dor sentida por algum ferimento externo sofrido por eles. Portanto, meus irmãos, nós conseguimos aqui nos aproximar um pouco do sentimento daquilo que envolveu a cruz, do escárnio, da zombaria, do abandono experimentado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por outro lado, versículo número 50 nos diz que, enquanto todas aquelas coisas se davam, Jesus, então, ele toma de um fôlego, um último fôlego, e com grande voz, o texto diz que então ele entrega
o seu espírito. Talvez você se lembre que uma das palavras que o Senhor Jesus disse na cruz do Calvário, e esta é a sexta palavra da cruz, é quando Cristo diz: está consumado. Quando Cristo Jesus ele diz estas palavras, está consumado, existe pelo menos alguns significados por detrás dessa expressão. O primeiro deles, entendido contextualmente aqui, ao observarmos essas palavras que estão registradas não aqui pelo evangelista Mateus, mas por João, capítulo 19, lá no versículo 30, quando Jesus diz: está consumado, ele quer dizer que naquele momento todas as profecias que diziam respeito à sua vida, à sua obra, à sua crucificação e à sua morte, de fato se cumpriram. Esse é o primeiro significado dessa chamada sexta palavra da cruz. Mas, por outro lado, há um segundo significado. Quando Cristo Jesus brada na cruz, dizendo está consumado, ele usa uma palavra tetelestai, uma palavra grega que significa a dívida foi paga, o pagamento foi quitado. Essa palavra de Jesus significa que não há mais qualquer coisa que da nossa parte possa existir no que diz respeito à nossa plena salvação. Cada gota do sangue de Cristo derramada na cruz do Calvário foi suficiente para perdoar a dívida dos nossos pecados. Quando Paulo foi explicar essa atribuição, esse pagamento feito por Cristo na cruz do Calvário, em um hino primitivo ensinado, isso encontra-se lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo enumera ali vários elementos que descrevem de uma forma simplificada a história de Cristo. Ele diz que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. E essa segunda palavra usada por Paulo, justificado em espírito, é uma simples expressão que simboliza que o Espírito Santo elevou o sacrifício de Jesus até o Pai e o Pai aceitou a sua oferta. Porque não era um simples homem morrendo, não era um homem que estava pendurado no madeiro, era o Deus homem. A capacidade, o poder do sangue que foi derramado e vertido na cruz era de qualidades eternas, de valor eterno. E quando um homem morreu na cruz, e sendo este também Deus, então as dívidas de pecados eternos de homens e mulheres que vivem nesse mundo foram plenamente quitadas. É isso que significa a sexta palavra na cruz. E logo após o Senhor Jesus dizer essas palavras, as densas trevas envolveram aquele momento e Jesus de fato morreu. A morte de Jesus foi uma morte real, não era um fantasma, como diziam os docéticos do primeiro século, que acreditavam que Jesus foi um fantasma que pairou sobre esse mundo. Não. O versículo número 50 do texto mostra para nós que Jesus era de fato uma perfeita pessoa, constituído com alma e espírito, com corpo. E a partir do momento em que Cristo Jesus morreu, o seu espírito foi para o Pai. Talvez você se pergunte, aonde Cristo esteve após passar o momento da crucificação e morrer? Alguns vão dizer, baseados em uma ideia do catolicismo romano, que Jesus foi para o inferno pregar. Usam até textos bíblicos, como é o caso, por exemplo, de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ao falar que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, que é uma associação que o catolicismo romano e algumas outras ideias teológicas têm surgido, para dizer que quando Jesus morreu, ele foi para o inferno, e houve pregação e até mesmo apelo dentro do inferno. Essa é uma visão bem antibíblica, meus irmãos. Quando Jesus morreu, o seu espírito foi para o Pai, porque as suas palavras ditas aos dois ladrões da cruz, e inclusive a um deles, que foi aquele que foi salvo, foi a seguinte: hoje mesmo, neste dia, hoje estarás comigo no paraíso. Ele é a primícia, diz o apóstolo Paulo, dos santos que serão ressuscitados. Jesus esteve neste lugar, enquanto depois da morte, até o momento em que ele voltaria, seria ressurreto,
dentre os mortos. Então nós percebemos aqui que essa expressão do versículo 50 nos mostra que aquele que estava pendurado no madeiro, ele era o Deus homem, e ele entrega o seu espírito. A expressão usada aqui no versículo 50 é uma expressão lá do Salmo de número 31, versículo 5, se eu não estou enganado, aonde uma criança, né, a linguagem do Salmo 31, versículo 5, é um salmo que expressa uma criança que ao dormir, ela dirigia essas palavras: eu entrego os cuidados a você, meu Pai. Foi isso que Jesus disse ao Pai naquele momento, como um último brado enquanto na cruz. Por último, meus irmãos, quais são os eventos que se deram então, logo em seguida ao Senhor Jesus expirar na cruz do Calvário? Mateus nos mostra, a partir do versículo 51 até o versículo de número 53, alguns eventos que se deram e que mostram, mais do que tudo, o poder de Deus. Essa é uma descrição, é a terceira descrição aqui feita por Mateus, que descreve o soberano poder de Deus. Primeiramente, aí no versículo 51, ele diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Há um simbolismo aqui por detrás dessas palavras: o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Nós não compreendemos aqui a qual dos véus do santuário Mateus faz referência, porque existiam pelo menos duas partições que separavam o santuário. Existia a primeira partição, chamada o lugar santo, e existia uma segunda, que é usada, né, com o nome de lugar santíssimo. Talvez seria para nós mais fácil compreender que a referência aqui é aquele véu mais espesso que dividia o lugar santíssimo dos demais compartimentos do santuário, do templo em Jerusalém, porque o autor da carta aos Hebreus diz lá no capítulo 10 que nós entramos hoje com acesso livre na presença do Pai por um novo e vivo caminho que o Filho de Deus Jesus nos consagrou pelo véu. É possível então que essa linguagem usada pelo autor da carta aos Hebreus faça referência a esse momento em que o próprio Deus abriu um caminho. E não é muito normal um véu, né, um véu de santuário se rasgar de baixo, né, de cima a baixo. Seria mais natural a ordem de baixo para cima. Mas o símbolo aqui é que o próprio Deus é quem está abrindo o caminho, abrindo um acesso livre por meio do seu Filho para um relacionamento, para uma reconciliação novamente para com Ele. Mas há um segundo significado aí, simbólico dessa expressão: eis que o véu do santuário se rasgou. Uma das profecias que o Senhor Jesus disse, aqui dentro de Mateus capítulo de número 23, ao se referir ao povo judeu, que não o reconheceu verdadeiramente como o Messias prometido, é de que a sua casa ficaria deserta, ou seja, de que Jerusalém seria tomada, de que Jerusalém seria saqueada posteriormente, e isso de fato aconteceu. Os romanos invadiram Jerusalém por meio de um general chamado Tito, e ele não somente matou milhares e milhares de judeus, bem como também o próprio templo de Jerusalém, como Jesus havia proferido. Essa foi uma profecia dada por Jesus. Isso aconteceu, a sua casa ficou deserta, porque Jesus estava agora instituindo um novo lugar para ele habitar. Isso se cumpre lá nos dias de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce dos céus e ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, em santuários físicos, mas agora Deus vem para habitar em corações. É por isso que o templo foi destruído. Não haveria mais essa necessidade do seu uso, porque haveria um novo tempo, um tempo da restauração de todas as coisas. Mas, por outro lado, Mateus descreve também uma cena do iminente juízo de Deus, que irá cair sobre todos aqueles que não o reconheceram como verdadeiramente o Filho de Deus. O texto diz para nós que tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se sepulcros de muitos corpos de santos que dormiram e ressuscitaram.
A cena e a imagem aqui, ela sempre nos lembra juízo da parte de Deus. Essa é uma ilustração escatológica, meus irmãos, do que acontecerá no período final, quando não mais o Senhor Deus derramará a sua ira sobre o seu Filho, porque todos aqueles que estão em Cristo não passarão por isso. Mas um dia toda esta ira que foi despejada unicamente no Filho de Deus Jesus Cristo, será despejada sobre todos aqueles que não creram nele. Portanto, a linguagem aqui é muito parecida com expressões que são usadas pelos profetas. Por exemplo, o profeta Naum, capítulo número 1, lá no versículo número 6, ele fala sobre o tremer das rochas, sobre as rochas se fendendo como um símbolo do juízo de Deus. A própria linguagem de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 16, o apóstolo João recebe uma visão do período da segunda vinda de Cristo, onde ele vê homens clamando para que as rochas caiam sobre eles, porque todo o cosmos, todo mundo será afetado com essa vinda em juízo do Filho de Deus. Isso é um evento, é uma descrição. É como eu vi um intérprete, um comentarista bíblico dizendo uma linguagem muito interessante para descrever esse versículo. Ele disse que isso é como se fosse um trailer de algo que posteriormente vai acontecer com este mundo. Este mundo vai experimentar juízo da parte de Deus. Por outro lado, houve um evento aqui extraordinário que aconteceu conjuntamente com isso. Versículos 52 e 53 diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ou seja, um eufemismo, aqui uma linguagem usada para dizer que já haviam morrido, ressuscitaram, talvez próximos ali do sepulcro onde Jesus foi colocado. Muitos destes que já haviam morrido voltaram então com vida. E talvez você se pergunte aqui diante de um texto como esse, como se deu isso? O que aconteceu com essas pessoas? Porque Mateus ele não faz questão aqui de dar muitos detalhes. Se nós fugirmos aqui do que o texto propriamente nos diz, nós corremos um risco de entrar em especulação e algo que a Escritura não nos informa. Mateus dá poucos detalhes. Ele não fala quem são essas pessoas, ele não fala o que aconteceu com elas. Nós podemos conjecturar aqui, pensar que talvez essas pessoas que foram ressuscitadas no momento em que Cristo Jesus morreu, como pessoas que talvez tiveram uma experiência de glorificação. Essa é uma possibilidade, tá, meus irmãos? Não é uma afirmativa concreta, mas é muito possível que isso tenha acontecido com elas. De uma forma ainda mais curiosa, o versículo 53 diz que eles só apareceram na cidade depois que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí você poderia se perguntar, o que eles ficaram fazendo? E onde que eles estavam? Não sabemos. Não há detalhes que descrevem aí para nós muito bem o evento, como nós gostaríamos de saber. Mas o evento foi extraordinário. E ele ilustra aquilo que o Senhor Deus fará no fim. Se por um lado o evento causa terror, por causa do tremor da terra, das rochas se fendendo, todos esses efeitos cataclísmicos, por outro lado existe a expressão da misericórdia de Deus clamada aqui, mesclada com o juízo, porque todos aqueles que estiverem em Cristo experimentarão a ressurreição dos mortos, experimentarão da benevolência de Deus ao ter o seu corpo ressurreto da morte. Por último, meus irmãos, nós vemos na parte final do texto, versículos 54 e 56, descrição do poder extraordinário da cruz do Calvário. O versículo 54 diz assim: diante de todos aqueles eventos, do tremor da terra, dos santos se levantarem dentre os mortos, o versículo 54 diz que o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O centurião, meus irmãos, ele era um soldado romano
responsável por toda a guarnição que presenciava e cuidava daquele momento, para evitar qualquer tipo de complô ou alguma tentativa de libertação para com Jesus, porque como ontem vocês perceberam, Jesus ele era visto por muitos como um revolucionário, como alguém que estava levantando diante do povo uma tentativa de libertação. Portanto, a guarnição romana ela tinha esse encargo de estar presente ali e evitar qualquer tipo destas tentativas. Mas, por outro lado, a cena aqui é de uma verdadeira conversão que acontece por causa do poder da cruz. Ao ver aquela imagem terrível, assombrosa, da terra se fender, todos os eventos ali, assustadores que compuseram a morte de Jesus na cruz, de repente, aquele soldado romano, ele reconhece que de fato aquele que está pendurado na cruz é verdadeiramente o Cristo de Deus. E aqui nós entramos num ponto curioso, meus irmãos, quando nós falamos de conversão. A verdadeira conversão bíblica, ela é precedida por um terror que toma conta do coração humano. Parece estranho dizer isso, mas é verdadeiramente o sentido expresso trazido por Mateus a cada um de nós do significado de uma verdadeira conversão. Aquele soldado romano que pregou as mãos de Jesus, o mesmo soldado romano que certamente foi aquele que colocou uma lança, fincou uma lança ao lado de Jesus, de repente esse mesmo homem que fez todas essas atrocidades contra o Filho de Deus é agora aquele que se encontra perfurado pelo poder da cruz. Você percebe isso aqui? É isso que Mateus está mostrando. Quando ele se percebeu diante daquele que havia morrido na cruz e ele mesmo havia pregado as suas mãos, ele mesmo havia perfurado o seu lado, esse é o sentimento de alguém que realmente experimentou uma conversão. O sentimento de um verdadeiro convertido é o sentimento de desprazer pelo pecado, é o sentimento que nos traz horror, porque quando estes penduraram Cristo na cruz do Calvário, nós estávamos ali, como louvor, como a música que eu coloquei aqui a princípio, para que os irmãos escutassem. Era eu que estava ali, pendurando Cristo no madeiro. Era eu que estava ali cuspindo na sua face. Era eu que estava pregando as suas mãos e os seus pés com os meus pecados. Isso é uma conversão. É isso que a cruz produz. A cruz produz uma transformação radical. E há quem diga, meus irmãos, que segundo a história contada por alguns historiadores judeus, este homem foi um homem que se converteu verdadeiramente. Esse soldado romano, inclusive até mesmo pelo próprio catolicismo, ele é considerado como um santo posteriormente. E eu não me recordo o nome, alguns chamam, se eu não me engano, São Longuinho, ou algo do tipo. Mas o que Mateus descreve aqui para nós é uma verdadeira conversão que acontece por causa do ato da cruz, por causa do poder da cruz. E se por um lado Mateus mostra uma conversão, por outro lado ele mostra a lealdade total daqueles que verdadeiramente o seguiram. Nós nos perguntamos, onde estão os discípulos? Os discípulos, segundo o Evangelho de Mateus nos informa, fugiram com medo dos romanos, com medo da morte. Mas o versículo 55 e 56 termina com mulheres, que a princípio não são muito mencionadas aqui dentro do Evangelho de Mateus, que é um judeu. Se você pensa que mulher, ela tem um papel que não tem tanta importância nos nossos dias, meus irmãos, na cultura dos hebreus, numa sociedade patriarcal, onde a figura do homem era exaltada, Mateus dá um destaque, um enfoque extraordinário aqui para as mulheres. As mesmas mulheres que acompanharam Jesus, que o auxiliaram no seu ministério terreno, agora são as mesmas mulheres que estão ali aos pés da cruz, que não se intimidaram com medo dos romanos, mas até os últimos instantes de Jesus estavam ali prestando toda a sua lealdade. E a pergunta que eu faço diante de um texto como esse para você é: quem é você diante da cruz? Você é como os demais discípulos
que abandonaram o Senhor Jesus, que muitas vezes, como eles, abandonamos Jesus por tão poucas coisas, ou nós somos como estas mulheres, leais a Jesus, que mesmo diante do perigo iminente da morte, por serem reconhecidas como pessoas que andavam com Jesus, até os últimos momentos estiveram ali. E, inclusive, nesse domingo nós vamos falar a respeito da ressurreição, encerrando, então, aqui a nossa série de estudos, e nós vamos ver que estas foram as primeiras que tiveram o privilégio de ver Cristo ressuscitado dentre os mortos. Meus irmãos, que todos nós sejamos leais, como estas Marias, como a mulher de Zebedeu, como todos esses verdadeiros discípulos que foram leais, que serviram Cristo até o último dia das suas vidas. A minha oração para você, neste dia, um dia que nós nos recordamos de tudo aquilo que Cristo Jesus fez por amor a nós, é que de fato você venha experimentar esse poder da cruz. Que você hoje, como este soldado romano, venha conhecer um pouco desse poder em sua própria vida. Que todo o pecado, que até então para você era algo tão prazeroso de se praticar, hoje, ao ver o significado da morte do seu Redentor, que isso traga um pesar, uma comoção verdadeira em nosso coração, para que a partir de hoje você viva verdadeiramente para Cristo e para a sua glória. Amém. Eu quero encerrar este momento com um cântico, eu gostaria de colocá-lo, e logo em seguida farei uma oração, e assim nós encerraremos então nosso estudo.
Amém. Vamos orar neste momento, encerrando. Senhor nosso Deus, louvado seja o santo nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Louvamos a Ti e te agradecemos, ó Pai, pelo sangue puro, sangue que nos livra de toda condenação, sangue que foi derramado na cruz, debaixo de todo sofrimento, de toda dor, sangue que nos liberta da ira vindoura, do juízo vindouro. Ó Pai, nos faltam palavras, Senhor, para expressar a gratidão, ó Pai, que temos por saber que sendo pecadores, sendo tão pequenos, tão falhos, e o Senhor desde toda a eternidade nos amou. O Senhor projetou este plano e executou através da morte do teu Santo Filho Jesus Cristo. E hoje, por tua graça, por tua misericórdia, todos aqueles que se aproximam da cruz, todos aqueles que conhecem o poder da cruz do Senhor, podem ser salvos. E a minha oração, Senhor, é para que todos aqueles que me ouvem nesta hora, que eles possam tomar a decisão mais importante de suas vidas, ó Pai, de morrer juntamente com aquele que nos salvou, Jesus Cristo nosso Senhor. E que, a partir desta data, deste novo calendário para as nossas vidas, ó Pai, que possamos viver para a Tua glória, que possamos honrá-lo com as nossas vidas, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha, não mais com um corpo moído por causa dos açoites, por causa da cruz, mas um corpo glorificado, que trará ainda as marcas como símbolo dos golpes sofridos na cruz, mas como uma lembrança eterna da tua graça e do teu infinito amor por nós. Louvamos a Ti e te agradecemos, ó Pai, por todas estas coisas, por todas essas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham e continuem a ter uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém.